Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Os 11 bombeiros que foram detidos no ano passado por suspeita da prática de crimes de violação e coação sexual vão mesmo a julgamento. Em causa uma praxe que terá sido feita a um jovem bombeiro de 19 anos no quartel do Fundão. O caso segue para julgamento depois de terminado o inquérito por parte do Ministério Público. Os 11 bombeiros vão mesmo ser julgados e, Carlos Pedro, este é um caso que teve impacto dentro da própria Corporação do Fundão. E a começar pela demissão do, na altura, comandante. José Sousa anunciou a saída através de comunicado apenas 3 dias após o caso vir a público e sem nunca ter estado realmente implicado no caso. Estávamos em novembro do último ano, quando a PJ detém 11 elementos dos bombeiros voluntários do Fundão. O Observador apurou que os crimes ocorreram a 6 de setembro, portanto, 2 meses antes de vir a público. Ainda assim, o jovem, a vítima de 19 anos, só avançou com a queixa no final de novembro. 6 dos detidos foram indiciados pela prática de 2 crimes de violação e um crime de coação sexual. A outros 3 arguidos foi apontado um crime de violação e outro de coação sexual. Os restantes 2 arguidos respondem pela alegada prática de um crime de violação. O Correio da Manhã avança também que o principal suspeito da prática destes crimes já teria executado atos semelhantes com outro colega do quartel. Todos, sem exceção, ficaram proibidos de contactar os restantes arguidos e testemunhas, ficaram também impossibilitados de contactar a vítima. Foram estas as medidas de coação aplicadas pelo Tribunal. Antes da saída do comando de operações, José Sousa suspendeu 8 dos 11 arguidos por 3 meses. Ora, já se passaram 7, a Rádio Observador foi tentar perceber em que ponto está o caso, mas nem o atual comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão, Pedro Caldinho, a advogada da vítima, Joana Bento, e o Juízo Central Criminal de Castelo Branco quiseram falar connosco. Certo é que o Ministério Público confirmou que o inquérito conheceu despacho final de acusação e que foi remetido para julgamento, precisamente no Juízo Central Criminal de Castelo Branco. Um trabalho do jornalista Carlos Pedro. Perante este caso, o Presidente da Liga dos Bombeiros recusa a necessidade de mudanças estruturais nos quartéis. António Nunes fala num caso excepcional. Não tenho conhecimento de que haja praxes violentas. Não há história sobre isso. Foi um caso isolado, num momento muito específico, que agora o Ministério Público nos vai dizer o que é que efetivamente se passou, porque até agora também não pudemos saber, porque a partir do momento em que houve uma queixa-crime, imediatamente foram sucedidas quaisquer diligências de tentar saber ao pormenor o que é que se passou. E, portanto, nós não sabemos neste momento a realidade. O que sabemos é que houve comportamentos inadequados num quartel. O Presidente da Liga dos Bombeiros, entrevistado pelo Observador. Pode ouvir o episódio desta semana do Onde para o Caso depois do Jornal das 5. Até domingo, 12 distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho por causa do calor. Hoje o IPMA sinaliza 6. Lisboa, Setúbal, Santarém, Beja, Évora e Porto Alegre são os distritos com aviso máximo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As máximas previstas para estes distritos rondam os 40 graus. Há ainda outros 7 sob aviso laranja. O restante território está a amarelo. A onda de calor deve prolongar-se em Portugal entre 8 a 10 dias e deve atingir praticamente todo o país. Perante o aumento das temperaturas, sobe também o número de concelhos em perigo máximo de incêndio rural nas regiões Norte, Centro e no Algarve. Neste momento, o Governo garante que Portugal tem o dispositivo de combate a incêndios na máxima capacidade. O PS responde a Hugo Soares. O líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, garante que tem vários casos identificados de casas que estão prontas a habitar e que o Governo não disponibiliza. Tem sido uma troca de acusações entre PS e PSD. Em entrevista ao canal Now, Hugo Soares afirmou que o secretário-geral socialista era um carneiro em pele de lobo ao insinuar que o Governo tinha casas que não disponibilizava por estar à espera do próximo ciclo eleitoral. No mesmo canal, ontem, Eurico Brilhante Dias diz que o PS tem provas de que, de facto, essas casas existem.
Este caso de Grândola é de agora, mas nós divulgámos outros casos, por exemplo, no Distrito de Leiria ou no Distrito de Castelo Branco, quando fizemos o debate há aproximadamente um mês, e onde nós o que constatamos é que há edificações que foram planeadas no tempo dos governos do Partido Socialista, que foram financiadas por instrumentos negociados pelo Partido Socialista em Bruxelas e que estão prontas a ser entregues e a ser usadas pela população e não o são. Já ontem o secretário-geral socialista foi a Grândola mostrar 10 casas que, diz, foram financiadas pelo PRR e que estão de portas fechadas. Como ouvimos, Eurico Brilhante Dias diz que o caso de Grândola não é o único. Portugal joga esta noite frente à Croácia, em vez da Seleção Nacional entrar em campo para os oitavos de final do Mundial de Futebol. Depois de ter ficado no segundo lugar do Grupo K, o adversário que se segue lá está, é a Croácia. Na conferência de imprensa de ontem, Roberto Martínez deixou elogios ao adversário e disse também que agora começa uma nova fase para a seleção. Terminamos o primeiro Mundial, amanhã começamos o segundo Mundial e é só quando termina o Mundial que podemos avaliar. Eu posso avaliar agora a atitude, o compromisso, o trabalho dos jogadores que é exemplar. E isso é o aspecto mais importante. Depois, no relevado, há um adversário, há os aspectos do jogo. Antes do selecionador falou Vitinha, que respondeu às críticas que estão a ser feitas à seleção. O médio pede o apoio dos adeptos, apesar de compreender as críticas que têm sido feitas aos jogadores e à equipa técnica. Diria que compreendo perfeitamente as dúvidas, diria que compreendo perfeitamente as críticas. Nós recebemos-las de braços abertos, é normal, não queremos só palmadinhas nas costas. E sabemos também quando estamos mal, quando estamos bem. Ninguém quer mais ganhar do que nós, ou seja, nós estamos lá dentro para nós, para a nossa família, para o nosso país, não há ninguém que queira fazer melhor figura do que nós, não há ninguém que queira mais passar do que nós e é isso que nós vamos tentar transmitir em campo, mas que acreditem em nós e que nos apoiem até ao fim. É esperar para ver o Portugal-Croácia dos 16avos de final do Mundial. Joga-se a partir da meia-noite. E vai ter relato e comentários aqui, claro, na Rádio Observador. São 8h08, Carla, que outras notícias a destacar a esta hora? Kiev voltou a ser alvo de um ataque russo esta madrugada. Há pelo menos 10 vítimas mortais e mais de 50 feridos. Há também relatos de danos graves em dezenas de edifícios da capital ucraniana, incluindo em instalações médicas. A devolução de propinas pode custar ao Estado português 300 milhões de euros por ano. O número é revelado pelo Governo ao Jornal de Notícias no dia em que a questão é debatida no Parlamento. O Ministro das Finanças quer que os jovens escolham entre o IRS jovem ou a devolução das propinas. O PS defende a acumulação das duas medidas. Recorde-se que a devolução das propinas foi criada pelo executivo de António Costa e foi suspensa depois pelo atual governo da AD. Mas vamos voltar ao jogo da Seleção Nacional, porque vai acontecer a horas um bocadinho impróprias em dias de semana para quem trabalha. Para todas as pessoas que trabalham cedo, não é verdade? Acaba lá para as duas, não é? Todas. Acaba lá para as duas. Na melhor das hipóteses, sim, só haver prolongamento e penaltis. Portanto, vamos ver, o que é que vocês estão a pensar fazer? Estão a pensar ver o jogo em primeiro lugar? Eu vou ver o jogo. Sim. Vou ver. Eu não sei até aguentar, não é? Depois tenho que acordar cedo amanhã, não? Café. Foi por isso mesmo que falámos com a médica especialista do sono, Teresa Paiva, que tem aqui conselhos. O primeiro, lá está, é a cestinha. As cestas, tanto à hora do almoço como ao fim do dia, atrasam o início do sono e mantêm a pessoa acordada até mais tarde. Mas depois, eu acho que quem vai a seguir precisa de dormir rapidamente a seguir, não é? E principalmente se o jogo for muito conflitual e houver muitas coisas, há uma data de adrenalina. Pois é, e portanto, dormir a seguir. Portanto, dormir a sesta, até podem ser duas, uma a seguir ao almoço e outra depois. E depois é esta questão, tentar ir logo para a cama, não ver as declarações depois do jogo, nada de flash interview. Isto é o que devemos fazer. Agora, Teresa Paiva, diz-nos aquilo que devemos evitar. Não se deve beber bebidas alcoólicas, porque elas vão perturbar o sono a seguir, e não se devem fazer estimulantes, porque o único grande estimulante que se puder fazer é a cesta, percebe? Não se devem fazer outros estimulantes. As pessoas que são sensíveis ao café não devem tomar café, que é para depois adormecerem rapidamente e ainda dormirem umas horas até o emprego.
Esperemos mesmo que haja festa, não é? Exatamente. Que esse seja muito estimulante. Ao longo da manhã vamos ter outros conselhos, por exemplo, dicas para aguentar melhor o dia de trabalho, e o resultado do jogo até pode influenciar isto tudo.